Eu servia Zé Pilintra, mas Jesus me libertou das garras do mal. Antes que a luz chegasse, havia apenas a escuridão, e eu a servia. Não com a inocência de um devoto, mas com a convicção fria de quem acreditar estar no topo do poder. Por 30 anos, meu nome não foi Caio. Eu era o Pai Odé, o homem que detinha o segredo, que dobrava a vontade dos orixás, que solucionava a vida de quem batia à minha porta. Mas a verdade, minha vida estava desmoronando por dentro. O centro de tudo era ele, Zé Pilintra. Ele me deu fama, clientes desesperados, e em troca tirou meu sono, minha paz e o meu filho. Sim, o preço do poder era a minha família. Eu podia curar os outros, mas não podia salvar a mim mesmo. Foi quando a dúvida, uma pequena chama, começou a acender. Eu estava prestes a descobrir que o maior feitiço que eu fazia era contra a minha própria vida. Para quem olhava de fora, a vida de Pai Odé era próspera, mas o meu verdadeiro tesouro não estava nos búzios, estava em casa, minha esposa Silvana e meu filho Mateus. Silvana foi a primeira a sentir o peso. À medida que meu poder crescia, a distância entre nós virava um abismo. Silvana, séria, olhando para o chão. Eu rezo por você, Caio. Rezo para que ele te largue. Você está diferente. Seu riso não chega aos olhos. Caio, defensivo, mas cansado. Você não entende o poder, Silvana. Eu sustento esta casa. Se eu parar, a cobrança vem e nos leva a todos. Silvana levanta os olhos, chorando. Eu quero o Caio que tinha paz. Eu não quero dinheiro manchado. Mateus, com 15 anos, via o pai ser temido pela própria mãe. Zé Pilintra tinha uma atração por ele, e eu lutava para manter meu filho longe de toda aquela loucura. Era a minha última barricada. Eu manipulava os clientes, mas no fundo a voz não era a minha. Era Zé Pilintra rindo através da minha boca. Eu estava cada vez mais rico e cada vez mais vazio. O ponto de virada estava chegando. O jogo de poder continuava. Naquele dia, a entidade estava particularmente exigente. Zé Pilintra, voz gutural, ecoando. O poder exige sacrifício, Pai Odé. Quero a honra mais preciosa. Traga seu sangue e o seu poder será eterno. Eu estava prestes a ceder a um ritual que selaria minha vida com a escuridão, mas então Silvana irrompeu no terreiro, o que é um sacrilégio. Silvana, desesperada. Caio, meu Deus, você precisa vir. É o Mateus, ele está com febre, não para de tremer. Zé Pilintra, ainda na voz de Caio, gritando. Saia daqui, mulher, eu estou trabalhando. Silvana, firme, encarando a entidade. Você não é o meu marido. Se você o ama, volte para mim agora. Caio, volta! Aquele grito rompeu o transe. Caí de joelhos, ofegante. Olhei para Silvana e senti que era eu, Caio, de volta. Corri para casa, mas Mateus estava delirando. Eu soube. Era um ataque espiritual. Zé Pilintra estava cobrando. Eu era o Pai Odé e não podia salvar meu próprio filho da morte que eu mesmo convidei. O hospital era um mundo de luz fria. Eu sabia que a raiz do mal era espiritual. Silvana, voz firme. Não tente fazer nenhum trabalho aqui, Caio. Você sabe onde está a única ajuda que pode realmente salvá-lo. Caio sussurra com medo. Eu não posso, Silvana. Eles vão me achar. A cobrança. Silvana, você prefere a promessa de uma chama ou a certeza da morte do nosso filho? Vá àquela igreja que você tanto zombou. Peça ajuda. Eu tinha que trair Zé Pilintra. Cada passo em direção àquelas portas era como caminhar sobre brasas. Eu sentia correntes invisíveis me puxando para trás. Zé Pilintra, voz interior ameaçadora. Você ousa me trair, Pai Odé. Você é meu. Volte, ou eu levo o garoto agora. Entrei e o pastor José me recebeu com um sorriso calmo. Caio, rompendo em soluços. Pastor, eu sou o Pai Odé.
Eu sirvo a Ele, mas o mal está matando meu filho. Jesus Cristo, Ele pode me libertar? Pastor José, colocando a mão no ombro de Caio. Meu irmão, se você crer no seu coração, Ele faz novas todas as coisas. O Espírito que está em mim é maior do que qualquer coisa que você tenha servido. Naquele toque, senti algo que nunca havia sentido. Não era poder, era paz. Voltar para o hospital foi o meu primeiro ato de guerra. Quando comecei a orar, senti a pressão, a raiva, mas eu não estava mais sozinho. Mateus gemeu e a febre começou a baixar. Silvana sussurra: "Ele está melhorando, Caio. É um milagre." É uma batalha que ele está vencendo por nós. Eu preciso desmantelar tudo. Eu entrei no terreiro vestindo roupas comuns e Janaína, a médium mais fiel, me encarou com ódio. Janaína, voz aguda: "Pai Odé, o guia está furioso. Você abandonou o trabalho." Caio: "Calmo. Eu não sou mais o Pai Odé. Meu nome é Caio e eu vim para fechar este lugar." Janaína: "Você não pode. Zé Pilintra te deu tudo. Ele vai te punir." Caio, com autoridade: "A fé baseada no medo não é fé, é escravidão. E eu fui libertado." Eu caminhei até o altar. Caio, alto: "Eu te sirvo há 30 anos, mas hoje eu te liberto do meu corpo e da minha casa. Em nome de Jesus, toda a opressão e todo o domínio aqui estão quebrados." O silêncio que se seguiu àquele grito foi a prova. O poder que me prendia era real, mas o poder que me libertava era supremo. A paz durou pouco. O terreiro, liderado por Janaína, usou a única arma que tinha: a difamação. Eles diziam que eu tinha roubado as oferendas. A cliente Marta ligou histérica: "O trabalho que você fez desmoronou, você é um charlatão." Eu estava sujo. Caio, para Silvana: "Eu não perdi tudo. Eu ganhei minha alma e meu filho. Eu vou confrontar publicamente o que eu era. Eu precisava ser uma prova viva da salvação. Eu era um pária social, mas a libertação estava se movendo." Eu confrontei Dona Fátima, uma antiga cliente, e pedi o seu perdão. Encontrei Janaína e ela me ameaçou: "O guia diz que você vai voltar rastejando." Caio, firme: "Eu troquei o medo pela paz. O poder que eu sirvo agora é o amor, e ele não ameaça." O inimigo não desistiu, mudou a tática. Encontrávamos sinais de maldição sob a porta. Certa noite, a porta de casa foi vandalizada com pichações e símbolos. Silvana, assustada: "Eles vieram aqui, eles sabem onde moramos." Caio, tenso, mas firme: "Nós não vamos recuar. Vamos limpar isso e vamos orar. O medo deles é a prova da nossa vitória." O pastor José e os irmãos vieram e limparam nossa casa. A paz voltou. A obsessão de Janaína em me fazer fracassar era o elo de Zé Pilintra comigo. Eu tinha que quebrar esse elo com a verdade. Eu me matriculei em um curso bíblico. A nova comunidade era meu refúgio. Em casa havia risos. Mateus: "Pai, quando você estava com a gente, eu tinha medo de você. Agora eu me sinto seguro." Eu encontrei Janaína e a confrontei. Caio: "Eu sei que você está com medo. Zé Pilintra te prometeu o comando do terreiro, mas vai te deixar vazia, como me deixou. Janaína, ele não te ama." A dúvida estava plantada no coração dela. Eu precisava do ato final. Eu faria meu testemunho público na igreja. Caio, para o pastor José: "Eu preciso mostrar o rosto, contar a verdade sobre a escravidão. Este será o meu ultimato ao mal." A igreja estava lotada. Em um canto estava Janaína com 2 homens do terreiro. Caio, no púlpito: "Meu nome é Caio. Por 30 anos eu fui o Pai Odé. Eu os fiz acreditar que eu tinha poder. O dia em que meu filho quase morreu, eu chamei o único nome que eu sabia que ele temia: o nome de Jesus." Janaína se levantou gritando. Janaína, histérica: "Mentiroso! Ele é nosso! O guia vai levá-lo!" Caio, erguendo a Bíblia: "Onde está o seu poder agora? O medo de vocês não me toca mais. Não há maldição que prevaleça onde a verdade está." Eu desci do púlpito e me aproximei de Janaína. Caio, em tom de súplica: "Janaína, pare! O guia nunca te amou.
Ele me forçou a tentar sacrificar meu filho. Olhe para ele. Mateus, voz convicta. Moça, meu pai não é mais o Paiodé. Jesus curou a minha febre. A fúria de Janaína se quebrou. Ela desabou no chão, chorando histericamente, não de raiva, mas de dor e libertação. Eu não apenas resisti ao mal, eu o confrontei com a única coisa que ele não pode tocar, a verdade e o perdão. Janaína buscou ajuda na igreja. Eu precisava de um ato final, fechar o terreiro. Eu e Silvana reunimos os objetos rituais. Eu fiz a minha restituição a Dona Fátima, oferecendo meu trabalho honesto. Aquele momento de perdão e aceitação foi a minha absolvição final. Caio, Silvana, Mateus e o pastor José fomos ao antigo terreiro. Caio, na entrada. Neste lugar, o medo era a lei. Mas hoje, a lei é outra. Eu declaro este lugar livre e consagrado a Cristo. O pastor José liderou a oração. Eu peguei a marreta e iniciei a demolição do altar de Zé Pilintra. A opressão foi quebrada para sempre. A demolição do altar não foi apenas um ato físico, foi a demolição do meu ego. Caio, para a câmera, em tom confissional. O Paiodé era a imagem perfeita da escravidão. No hospital, Zé Pilintra me disse: não posso curar o que não é meu. Ele é a sua dívida. Entregue-o e eu lhe dou o mundo. Eu entendi. O mal nunca dá. Ele só empresta com juros de destruição. Eu tive o poder de escolher a graça que o mal conhecia, em vez do poder que eu dominava. Caio, para Silvana. Nós perdemos anos na sombra, meu amor, mas ganhamos a eternidade na luz. E o mais importante, Mateus está seguro. A nossa família é o meu verdadeiro testemunho. Caio, narração, voz calma e profunda. Hoje, o terreiro não existe mais. No lugar daquela escuridão, há um centro de apoio. A minha jornada prova uma coisa: o mal é real, mas ele não é o fim. Eu contei esta história por um único motivo: você. Talvez você esteja preso por algo que te prometeu poder, mas só te deu medo. Eu sou a prova de que a única coisa que ele teme é o nome de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para julgar, estou aqui para te dizer: há um caminho para a paz. A libertação não é um feitiço, é uma entrega. Não é um preço a pagar, é uma graça a receber. Eu te convido a dar o primeiro passo. Deixe seu comentário aqui embaixo. O seu testemunho pode ser o farol que outra pessoa está procurando. Para que mais pessoas conheçam esta mensagem, por favor, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e continue conosco nesta jornada de transformação. Eu servia Zé Pilintra, mas Jesus me libertou das garras do mal. Havia um homem chamado Antônio, um jardineiro que, desde muito jovem, sentia o sussurro do invisível. Aos 17 anos, quando pisou em um terreiro, sentiu que havia encontrado seu lugar. Sua jornada foi rápida. Logo ele se tornou Mestre Damião, um pai de santo conhecido pelo poder de Zé Pilintra. Na visão de Antônio, o malandro era a própria encarnação da astúcia e da solução rápida. Ele resolve, meu filho, é só pedir e saber o preço, diziam. Antônio abraçou o caminho, vivendo o luxo, os prazeres e a sensação embriagante de ter a palavra final sobre o destino dos outros. Mas a devoção era uma ilusão. O sucesso era uma mentira reluzente, pago com a moeda mais valiosa, a paz. A casa de Antônio se tornou um campo de batalha silencioso. Sua esposa e filhos viviam no temor. Ele podia resolver a vida financeira de terceiros, mas era incapaz de salvar seu próprio casamento da dissolução. O vazio era um abismo crescente. De que vale o ouro se a sua cama está fria e seus filhos desviam o olhar? O ponto de ruptura veio durante um ritual, quando a energia que o invadiu não foi a do poder, mas um pânico gélido. Viu por um instante a face de um cobrador faminto por trás do sorriso da entidade. Prostrado diante do altar, ele não deu ordens, mas soluçou: "Socorro, eu não aguento mais!" O grito não foi para o guia, mas um clamor desesperado por qualquer força que pudesse arrancar as correntes que o prendiam. Em seu isolamento, o silêncio perturbador deu espaço à dúvida.
Ele encontrou um folheto humilde que falava de um Deus que oferecia a libertação de graça, sem cobranças. A ideia de um amor que não exigia servidão era aterrorizante e revolucionária. Logo, sua família, com amor, fez o confronto final apontando a luz de Cristo para ele. Ele não gritou, apenas abaixou a cabeça, esmagado pela verdade naquelas palavras. As noites se tornaram a batalha espiritual na calada da noite, com sussurros de ameaça e a pressão sombria da servidão. Em um momento de pânico, ele clamou: Jesus, se você é real, eu estou preso e com medo, eu quero a paz. Em vez da fúria esperada, veio um calor suave. A paz o levou à decisão radical: queimar o passado. Ele reuniu vestes, guias e instrumentos rituais e declarou: o trono está vazio e ele pertence a Jesus Cristo. Ele saiu de mãos dadas com sua família e na pequena igreja sentiu o peso do mestre Damião sumir. Não teve que pagar nem prometer. Ele chorou lágrimas de alívio e aceitação. Ele era apenas Antônio e se sentiu mais livre do que jamais se sentira como mestre. O mundo espiritual que ele havia desafiado reagiu com a fúria da retaliação. Em casa, a pressão era física. Uma noite, uma presença esmagadora tentou paralisá-lo, sibilando ameaças de morte. Mas ele reuniu a força da sua nova fé e gritou: em nome de Jesus, saia! A pressão sumiu e ele provou que o nome de Jesus era infinitamente mais forte do que todas as correntes juntas. Firme na liberdade, Antônio fez a grande revelação. O segredo que eu guardei por 20 anos é este. O que Zé Pilintra fazia não era caridade. Ele resolvia um problema pequeno para cobrar a alma. Eu era usado como um agente de troca. Ele concluiu com triunfo: quando clamei a Jesus, ele me deu a libertação completa, de graça. Onde o poder me aprisionava, o amor de Cristo me desatou sem cobrar nada em troca. Antônio encontrou seu novo chamado. Seu passado se tornou sua ferramenta de missão. Ele viajava contando sua jornada com a compaixão de quem entende a dor da prisão espiritual, alertando e guiando outros. Ele não cobrava, ele oferecia o que recebeu: graça. A história de Mestre Damião não terminou em ruína, mas em resgate. Ele havia trocado as vestes de servo pelas de filho e a servidão pelo propósito eterno. O silêncio daquela madrugada pesava mais do que o som de qualquer grito. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, as ruas desertas pareciam guardar segredos que ninguém ousava mencionar. Dentro de uma casa simples, iluminada apenas pela luz trêmula de uma vela, um homem encarava o reflexo no espelho. Olhos cansados, alma marcada e um passado que ele preferiria esquecer. Seu nome era Marcos, e por muito tempo ele acreditou servir a uma força que prometia poder e respostas. A promessa era tentadora demais para alguém que havia crescido entre o abandono e o desprezo. Mas quanto mais se aprofundava, mais distante sentia-se de si mesmo. As vozes que um dia pareciam guiar começaram a cobrar um preço alto: sua paz, sua família, sua sanidade. O vento batia na janela e ele segurou uma velha Bíblia que havia encontrado dias antes. Cada palavra escrita era uma ferida aberta, um pedaço de sua alma sendo exposto. A partir dali, sua vida mudaria para sempre, não porque os demônios desapareceriam, mas porque ele decidiria enfrentá-los com a única força que nunca havia tentado buscar de verdade: a fé. Marcos nasceu em uma cidade pequena, cercada por montanhas e estradas de terra. A casa onde cresceu era simples, com paredes descascadas e chão frio. Sua mãe, Dona Rosa, era uma mulher de fé, mas também de muitas dores. O pai, ausente, aparecia e desaparecia conforme o vício permitia. Desde cedo, Marcos aprendeu a lidar com o silêncio, aquele silêncio que pesa na alma e ensina a engolir o choro. Na escola, era o menino quieto do fundo da sala, sempre com o olhar perdido e os pensamentos distantes. Em casa, enfrentava discussões, medo constante e uma sensação de ser observado nas madrugadas. Aos 12 anos, uma visita à igreja despertou nele algo estranho: curiosidade pelo sobrenatural. Ele sonhava com sombras e vozes que sussurravam seu nome, um sinal do caminho perigoso que viria. Na adolescência, conheceu Elias, que o apresentou ao ocultismo. Livros, símbolos, rituais, tudo fascinava Marcos.
Quando entrou no grupo em uma chácara afastada, foi chamado de iniciado. O poder que ele acreditava ter encontrado era, na verdade, uma prisão. Sua mãe orava por ele, mas Marcos já estava longe demais. Aos 17 anos, seu primeiro ritual marcou o início do abismo. O corpo tremia, o sangue vertia e algo dentro dele parecia acordar. Não era poder, era a escuridão. E quanto mais ele participava, mais se afastava daquilo que era humano. Os anos seguintes foram um mergulho lento e doloroso. Marcos já não era o jovem curioso. O brilho nos olhos havia desaparecido, substituído por uma sombra constante. Começou a ter visões à noite, sombras se movendo, vozes sussurrando. Perdeu emprego, afastou amigos e sua mãe continuava orando. Ele rasgava as orações dela, achando que a fé a enfraquecia. Em um ritual de elevação, o líder pediu que entregasse tudo que o prendia. Naquela noite, ele percebeu, a mãe era o que ainda o ligava à vida. Quando voltou para casa, encontrou Dona Rosa ajoelhada em oração e gritou de dor e desespero. Ela foi levada ao hospital. Marcos ficou sozinho, cercado pelos destroços e pelo peso da culpa. Ele tentou se afastar do grupo, tentou fugir do passado, mas sentia a presença constante da culpa. Tentou tirar a própria vida, mas algo o impediu. Pela primeira vez, uma voz interna, fraca, disse: "Não é o fim, meu filho." Esse fio de luz seria sua âncora para começar a busca pela redenção. Marcos começou a frequentar a igreja discretamente. Ouvir os hinos, sentir o ambiente seguro, tudo mexia com ele. Mas a dúvida ainda vinha forte. Era digno de perdão? O passado não deixava de assombrar. Certa noite, ajoelhou-se e orou pela primeira vez, sem rituais, sem fórmulas, apenas com sinceridade. Se o Senhor ainda existe, me mostra que posso voltar. O silêncio foi profundo, mas dentro dele surgiu uma leveza nova. Ele percebeu que a libertação não vinha de apagar o passado, mas de encará-lo. Os sonhos mudaram. Em vez de sombras, via a mãe sorrindo, sinalizando esperança. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinho. Os meses seguintes foram silenciosos, mas transformadores. Marcos começou a limpar a casa, abrir janelas, deixar a luz entrar. Encontrou antigos objetos do grupo, mas desta vez enterrou-os simbolicamente, declarando: "Aqui fica o homem que eu fui." Participava dos trabalhos da igreja, ajudava, aprendia e aos poucos se permitiu ouvir e compartilhar histórias com outros. Ainda sentia culpa, mas agora não mais paralisante. Era a lembrança que guiava seu crescimento. Em um culto, decidiu abrir seu coração. Chorou, contou sua dor, seu vazio, mas também a fé que descobrira. O abraço da comunidade foi silencioso, mas poderoso. Força e esperança. O passado retornou sutilmente. Um reencontro inesperado com Rafael trouxe lembranças dolorosas. Cartas anônimas e dúvidas começaram a atormentá-lo, mas, pela primeira vez, ele não fugiu. Caminhando pela cidade, lembrava-se do medo, da vergonha, da culpa, mas agora respondia com fé: "Não vou mais correr." Cada tentativa de provocação, cada sombra do passado era enfrentada com oração, reflexão e confiança. Marcos aprendeu que a verdadeira batalha não está fora, mas dentro. Finalmente, o pastor o convidou para dar seu testemunho. Marcos sentiu medo, vergonha, mas aceitou. No púlpito, diante de toda a igreja, contou sua história. Queda, dor, arrependimento, mas também fé e resgate. Hoje eu não sou perfeito, mas agora, quando o escuro tenta me buscar, lembro da luz que me alcançou. O público ouviu em silêncio emocionado. Quando terminou, sentiu o abraço coletivo de fé e compaixão. Pela primeira vez, o homem que caminhara nas sombras sentiu-se liberto e útil. Nos dias seguintes, começou a contar sua história em presídios e abrigos, ajudando outros a entender que ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado. Cada lágrima do passado transformava-se em esperança para os outros. O passado ainda existia, mas não o dominava. Ele havia se tornado luz dentro da escuridão, vivendo não apenas para si, mas para mostrar aos outros que a redenção é possível. Que a história de Marcos toque seu coração e lembre, mesmo quando o mundo parece fechado, Deus ainda nos chama pelo nome.
Se essa história te emocionou, inscreva-se no canal, deixe seu amém nos comentários e compartilhe para que mais pessoas sintam essa esperança. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história de fé, dor e transformação. Eu servia Zé Pilintra, mas Jesus me libertou das garras do mal. Antes que a luz chegasse, havia apenas a escuridão, e eu a servia. Não com a inocência de um devoto, mas com a convicção fria de quem acreditar estar no topo do poder. Por 30 anos, meu nome não foi Caio. Eu era o Pai Odé, o homem que detinha o segredo, que dobrava a vontade dos orixás, que solucionava a vida de quem batia à minha porta. Mas a verdade, minha vida estava desmoronando por dentro. O centro de tudo era ele, Zé Pilintra. Ele me deu fama, clientes desesperados, e em troca tirou meu sono, minha paz e o meu filho. Sim, o preço do poder era a minha família. Eu podia curar os outros, mas não podia salvar a mim mesmo. Foi quando a dúvida, uma pequena chama, começou a acender. Eu estava prestes a descobrir que o maior feitiço que eu fazia era contra a minha própria vida. Para quem olhava de fora, a vida de Pai Odé era próspera, mas o meu verdadeiro tesouro não estava nos búzios, estava em casa, minha esposa Silvana e meu filho Mateus. Silvana foi a primeira a sentir o peso. À medida que meu poder crescia, a distância entre nós virava um abismo. Silvana, séria, olhando para o chão. Eu rezo por você, Caio. Rezo para que ele te largue. Você está diferente. Seu riso não chega aos olhos. Caio, defensivo, mas cansado. Você não entende o poder, Silvana. Eu sustento esta casa. Se eu parar, a cobrança vem e nos leva a todos. Silvana levanta os olhos, chorando. Eu quero o Caio que tinha paz. Eu não quero dinheiro manchado. Mateus, com 15 anos, via o pai ser temido pela própria mãe. Zé Pilintra tinha uma atração por ele, e eu lutava para manter meu filho longe de toda aquela loucura. Era a minha última barricada. Eu manipulava os clientes, mas no fundo a voz não era a minha. Era Zé Pilintra rindo através da minha boca. Eu estava cada vez mais rico e cada vez mais vazio. O ponto de virada estava chegando. O jogo de poder continuava. Naquele dia, a entidade estava particularmente exigente. Zé Pilintra, voz gutural, ecoando. O poder exige sacrifício, Pai Odé. Quero a honra mais preciosa. Traga seu sangue e o seu poder será eterno. Eu estava prestes a ceder a um ritual que selaria minha vida com a escuridão, mas então Silvana irrompeu no terreiro, o que é um sacrilégio. Silvana, desesperada. Caio, meu Deus, você precisa vir. É o Mateus, ele está com febre, não para de tremer. Zé Pilintra, ainda na voz de Caio, gritando. Saia daqui, mulher, eu estou trabalhando. Silvana, firme, encarando a entidade. Você não é o meu marido. Se você o ama, volte para mim agora. Caio, volta! Aquele grito rompeu o transe. Caí de joelhos, ofegante. Olhei para Silvana e senti que era eu, Caio, de volta. Corri para casa, mas Mateus estava delirando. Eu soube. Era um ataque espiritual. Zé Pilintra estava cobrando. Eu era o Pai Odé e não podia salvar meu próprio filho da morte que eu mesmo convidei. O hospital era um mundo de luz fria. Eu sabia que a raiz do mal era espiritual. Silvana, voz firme. Não tente fazer nenhum trabalho aqui, Caio. Você sabe onde está a única ajuda que pode realmente salvá-lo. Caio sussurra com medo. Eu não posso, Silvana. Eles vão me achar. A cobrança. Silvana, você prefere a promessa de uma chama ou a certeza da morte do nosso filho? Vá àquela igreja que você tanto zombou. Peça ajuda. Eu tinha que trair Zé Pilintra. Cada passo em direção àquelas portas era como caminhar sobre brasas. Eu sentia correntes invisíveis me puxando para trás. Zé Pilintra, voz interior ameaçadora.
Você ousa me trair, pai Odé. Você é meu. Volte, ou eu levo o garoto agora. Entrei, e o pastor José me recebeu com um sorriso calmo. Caio, rompendo em soluços. Pastor, eu sou o pai Odé. Eu sirvo a ele, mas o mal está matando meu filho. Jesus Cristo, ele pode me libertar? Pastor José, colocando a mão no ombro de Caio. Meu irmão, se você crer no seu coração, ele faz novas todas as coisas. O Espírito que está em mim é maior do que qualquer coisa que você tenha servido. Naquele toque, senti algo que nunca havia sentido. Não era poder, era paz. Voltar para o hospital foi o meu primeiro ato de guerra. Quando comecei a orar, senti a pressão, a raiva, mas eu não estava mais sozinho. Mateus gemeu e a febre começou a baixar. Silvana sussurra. Ele está melhorando, Caio. É um milagre. É uma batalha que ele está vencendo por nós. Eu preciso desmantelar tudo. Eu entrei no terreiro vestindo roupas comuns e Janaína, a médium mais fiel, me encarou com ódio. Janaína, voz aguda. Pai Odé, o guia está furioso. Você abandonou o trabalho. Caio, calmo. Eu não sou mais o pai Odé. Meu nome é Caio, e eu vim para fechar este lugar. Janaína, você não pode. Zé Pilintra te deu tudo. Ele vai te punir. Caio, com autoridade. A fé baseada no medo não é fé, é escravidão. E eu fui libertado. Eu caminhei até o altar. Caio, alto. Eu te sirvo há 30 anos, mas hoje eu te liberto do meu corpo e da minha casa. Em nome de Jesus, toda a opressão e todo o domínio aqui estão quebrados. O silêncio que se seguiu àquele grito foi a prova. O poder que me prendia era real, mas o poder que me libertava era supremo. A paz durou pouco. O terreiro, liderado por Janaína, usou a única arma que tinha, a difamação. Eles diziam que eu tinha roubado as oferendas. A cliente Marta ligou histérica. O trabalho que você fez desmoronou, você é um charlatão. Eu estava sujo. Caio, para Silvana. Eu não perdi tudo. Eu ganhei minha alma e meu filho. Eu vou confrontar publicamente o que eu era. Eu precisava ser uma prova viva da salvação. Eu era um pária social, mas a libertação estava se movendo. Eu confrontei Dona Fátima, uma antiga cliente, e pedi o seu perdão. Encontrei Janaína e ela me ameaçou. O guia diz que você vai voltar rastejando. Caio, firme. Eu troquei o medo pela paz. O poder que eu sirvo agora é o amor, e ele não ameaça. O inimigo não desistiu, mudou a tática. Encontrávamos sinais de maldição sob a porta. Certa noite, a porta de casa foi vandalizada com pichações e símbolos. Silvana, assustada. Eles vieram aqui, eles sabem onde moramos. Caio, tenso, mas firme. Nós não vamos recuar. Vamos limpar isso e vamos orar. O medo deles é a prova da nossa vitória. O pastor José e os irmãos vieram e limparam nossa casa. A paz voltou. A obsessão de Janaína em me fazer fracassar era o elo de Zé Pilintra comigo. Eu tinha que quebrar esse elo com a verdade. Eu me matriculei em um curso bíblico. A nova comunidade era meu refúgio. Em casa havia risos. Mateus. Pai, quando você estava com a gente, eu tinha medo de você. Agora eu me sinto seguro. Eu encontrei Janaína e a confrontei. Caio, eu sei que você está com medo. Zé Pilintra te prometeu o comando do terreiro, mas vai te deixar vazia, como me deixou. Janaína, ele não te ama. A dúvida estava plantada no coração dela. Eu precisava do ato final. Eu faria meu testemunho público na igreja. Caio, para o pastor José. Eu preciso mostrar o rosto, contar a verdade sobre a escravidão. Este será o meu ultimato ao mal. A igreja estava lotada. Em um canto estava Janaína com 2 homens do terreiro. Caio, no púlpito. Meu nome é Caio. Por 30 anos eu fui o pai Odé. Eu os fiz acreditar que eu tinha poder. O dia em que meu filho quase morreu, eu chamei o único nome que eu sabia que ele temia. O nome de Jesus. Janaína se levantou gritando. Janaína, histérica. Mentiroso! Ele é nosso! O guia vai levá-lo! Caio, erguendo a Bíblia.
Onde está o seu poder agora? O medo de vocês não me toca mais. Não há maldição que prevaleça onde a verdade está. Eu desci do púlpito e me aproximei de Janaína. Caio, em tom de súplica. Janaína, pare. O guia nunca te amou. Ele me forçou a tentar sacrificar meu filho. Olhe para ele. Mateus, voz convicta. Moça, meu pai não é mais o Pai Odé. Jesus curou a minha febre. A fúria de Janaína se quebrou. Ela desabou no chão chorando histericamente, não de raiva, mas de dor e libertação. Eu não apenas resisti ao mal, eu o confrontei com a única coisa que ele não pode tocar, a verdade e o perdão. Janaína buscou ajuda na igreja. Eu precisava de um ato final, fechar o terreiro. Eu e Silvana reunimos os objetos rituais. Eu fiz a minha restituição a Dona Fátima, oferecendo meu trabalho honesto. Aquele momento de perdão e aceitação foi a minha absolvição final. Caio, Silvana, Mateus e o pastor José fomos ao antigo terreiro. Caio, na entrada. Neste lugar, o medo era a lei. Mas hoje, a lei é outra. Eu declaro este lugar livre e consagrado a Cristo. O pastor José liderou a oração. Eu peguei a marreta e iniciei a demolição do altar de Zé Pilintra. A opressão foi quebrada para sempre. A demolição do altar não foi apenas um ato físico, foi a demolição do meu ego. Caio, para a câmera, em tom confissional. O Pai Odé era a imagem perfeita da escravidão. No hospital, Zé Pilintra me disse: não posso curar o que não é meu. Ele é a sua dívida. Entregue-o e eu lhe dou o mundo. Eu entendi. O mal nunca dá. Ele só empresta com juros de destruição. Eu tive o poder de escolher a graça que o mal conhecia, em vez do poder que eu dominava. Caio, para Silvana. Nós perdemos anos na sombra, meu amor, mas ganhamos a eternidade na luz. E o mais importante, Mateus está seguro. A nossa família é o meu verdadeiro testemunho. Caio, narração, voz calma e profunda. Hoje, o terreiro não existe mais. No lugar daquela escuridão, há um centro de apoio. A minha jornada prova uma coisa: o mal é real, mas ele não é o fim. Eu contei esta história por um único motivo: você. Talvez você esteja preso por algo que te prometeu poder, mas só te deu medo. Eu sou a prova de que a única coisa que ele teme é o nome de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para julgar, estou aqui para te dizer: há um caminho para a paz. A libertação não é um feitiço, é uma entrega. Não é um preço a pagar, é uma graça a receber. Eu te convido a dar o primeiro passo. Deixe seu comentário aqui embaixo. O seu testemunho pode ser o farol que outra pessoa está procurando. Para que mais pessoas conheçam esta mensagem, por favor, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e continue conosco nesta jornada de transformação. O silêncio daquela madrugada pesava mais do que o som de qualquer grito. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, as ruas desertas pareciam guardar segredos que ninguém ousava mencionar. Dentro de uma casa simples, iluminada apenas pela luz trêmula de uma vela, um homem encarava o reflexo no espelho. Olhos cansados, alma marcada e um passado que ele preferiria esquecer. Seu nome era Marcos, e por muito tempo ele acreditou servir a uma força que prometia poder e respostas. A promessa era tentadora demais para alguém que havia crescido entre o abandono e o desprezo. Mas quanto mais se aprofundava, mais distante sentia-se de si mesmo. As vozes que um dia pareciam guiar começaram a cobrar um preço alto: sua paz, sua família, sua sanidade. O vento batia na janela e ele segurou uma velha Bíblia que havia encontrado dias antes. Cada palavra escrita era uma ferida aberta, um pedaço de sua alma sendo exposto. A partir dali, sua vida mudaria para sempre, não porque os demônios desapareceriam, mas porque ele decidiria enfrentá-los com a única força que nunca havia tentado buscar de verdade: a fé. Marcos nasceu em uma cidade pequena, cercada por montanhas e estradas de terra. A casa onde cresceu era simples, com paredes descascadas e chão frio. Sua mãe, Dona Rosa, era uma mulher de fé, mas também de muitas dores. O pai, ausente, aparecia e desaparecia conforme o vício permitia.
Desde cedo, Marcos aprendeu a lidar com o silêncio, aquele silêncio que pesa na alma e ensina a engolir o choro. Na escola, era o menino quieto do fundo da sala, sempre com o olhar perdido e os pensamentos distantes. Em casa, enfrentava discussões, medo constante e uma sensação de ser observado nas madrugadas. Aos 12 anos, uma visita à igreja despertou nele algo estranho, curiosidade pelo sobrenatural. Ele sonhava com sombras e vozes que sussurravam seu nome, um sinal do caminho perigoso que viria. Na adolescência, conheceu Elias, que o apresentou ao ocultismo. Livros, símbolos, rituais, tudo fascinava Marcos. Quando entrou no grupo em uma chácara afastada, foi chamado de iniciado. O poder que ele acreditava ter encontrado era, na verdade, uma prisão. Sua mãe orava por ele, mas Marcos já estava longe demais. Aos 17 anos, seu primeiro ritual marcou o início do abismo. O corpo tremia, o sangue vertia e algo dentro dele parecia acordar. Não era poder, era a escuridão. E quanto mais ele participava, mais se afastava daquilo que era humano. Os anos seguintes foram um mergulho lento e doloroso. Marcos já não era o jovem curioso. O brilho nos olhos havia desaparecido, substituído por uma sombra constante. Começou a ter visões à noite, sombras se movendo, vozes sussurrando. Perdeu o emprego, afastou amigos e sua mãe continuava orando. Ele rasgava as orações dela, achando que a fé a enfraquecia. Em um ritual de elevação, o líder pediu que entregasse tudo que o prendia. Naquela noite, ele percebeu, a mãe era o que ainda o ligava à vida. Quando voltou para casa, encontrou Dona Rosa ajoelhada em oração e gritou de dor e desespero. Ela foi levada ao hospital. Marcos ficou sozinho, cercado pelos destroços e pelo peso da culpa. Ele tentou se afastar do grupo, tentou fugir do passado, mas sentia a presença constante da culpa. Tentou tirar a própria vida, mas algo o impediu. Pela primeira vez, uma voz interna, fraca, disse: "Não é o fim, meu filho." Esse fio de luz seria sua âncora para começar a busca pela redenção. Marcos começou a frequentar a igreja discretamente. Ouvir os hinos, sentir o ambiente seguro, tudo mexia com ele. Mas a dúvida ainda vinha forte. Era digno de perdão? O passado não deixava de assombrar. Certa noite, ajoelhou-se e orou pela primeira vez, sem rituais, sem fórmulas, apenas com sinceridade. Se o Senhor ainda existe, me mostra que posso voltar. O silêncio foi profundo, mas dentro dele surgiu uma leveza nova. Ele percebeu que a libertação não vinha de apagar o passado, mas de encará-lo. Os sonhos mudaram. Em vez de sombras, via a mãe sorrindo, sinalizando esperança. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinho. Os meses seguintes foram silenciosos, mas transformadores. Marcos começou a limpar a casa, abrir janelas, deixar a luz entrar. Encontrou antigos objetos do grupo, mas desta vez enterrou-os simbolicamente, declarando: "Aqui fica o homem que eu fui." Participava dos trabalhos da igreja, ajudava, aprendia e aos poucos se permitiu ouvir e compartilhar histórias com outros. Ainda sentia culpa, mas agora não mais paralisante. Era a lembrança que guiava seu crescimento. Em um culto, decidiu abrir seu coração. Chorou, contou sua dor, seu vazio, mas também a fé que descobrira. O abraço da comunidade foi silencioso, mas poderoso. Força e esperança. O passado retornou sutilmente. Um reencontro inesperado com Rafael trouxe lembranças dolorosas. Cartas anônimas e dúvidas começaram a atormentá-lo, mas, pela primeira vez, ele não fugiu. Caminhando pela cidade, lembrava-se do medo, da vergonha, da culpa, mas agora respondia com fé: "Não vou mais correr." Cada tentativa de provocação, cada sombra do passado era enfrentada com oração, reflexão e confiança. Marcos aprendeu que a verdadeira batalha não está fora, mas dentro. Finalmente, o pastor o convidou para dar seu testemunho. Marcos sentiu medo, vergonha, mas aceitou. No púlpito, diante de toda a igreja, contou sua história. Queda, dor, arrependimento, mas também fé e resgate. Hoje eu não sou perfeito, mas agora, quando o escuro tenta me buscar, lembro da luz que me alcançou. O público ouviu em silêncio emocionado. Quando terminou, sentiu o abraço coletivo de fé e compaixão. Pela primeira vez, o homem que caminhara nas sombras sentiu-se liberto e útil.
Nos dias seguintes, começou a contar sua história em presídios e abrigos, ajudando outros a entender que ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado. Cada lágrima do passado transformava-se em esperança para os outros. O passado ainda existia, mas não o dominava. Ele havia se tornado luz dentro da escuridão, vivendo não apenas para si, mas para mostrar aos outros que a redenção é possível. Que a história de Marcos toque seu coração e lembre, mesmo quando o mundo parece fechado, Deus ainda nos chama pelo nome. Se essa história te emocionou, inscreva-se no canal, deixe seu amém nos comentários e compartilhe para que mais pessoas sintam essa esperança. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história de fé, dor e transformação.